Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós cremos que Ele vai nos ajudar nessa noite também, né? Como eu tenho sempre os assuntos que a gente tem, às vezes, tem assuntos que a gente tem que prestar bastante atenção para poder entender, é claro. Hoje mesmo quero pregar um assunto e eu creio que precisa de bastante atenção de cada um de vocês e de quem vai ouvir também através da internet, né? Porque é algo que a gente sempre está falando sobre redenção, e então aqui eu quero falar sobre redenção, a maneira que Deus tinha para redimir, da maneira certa, o canal certo. Por que eu estou falando assim? Porque eu estava lendo, o Marcelo me deu o livro chamado Livro de Enoque, né? Que todo mundo, eu gostaria muito de ter conhecido, né, o livro de Enoque. Mas quando a gente conhece a Bíblia, conhece a mensagem, aí a gente vai ver que não existe nada que nos faz entender sobre redenção mais do que essa mensagem. Essa mensagem aqui é a que mais mostra a maneira que Deus nos redimiu. Então, li, mas, assim, para mim não vale a pena. Não vale a pena porque o caso aqui, lendo lá, eu notei que não bate com as verdades E outra coisa, sabe por que não bate? Porque a gente vê que aqui foi alguém que pegou e fez aquele livro, não tem condição. Por quê? Porque Enoque, a gente sabe que Enoque foi um profeta, você sabe que Enoque foi um profeta, lá no passado. Mas ele foi profeta enquanto ele estava vivo na terra. Ele viveu 365 anos na terra. Mas pelo livro ele começou a profetizar e fazer as coisas depois que ele partiu. Não tem condição uma coisa dessa. Então a gente já nota que aquilo é alguém que bolou e fez daquela maneira. Então, lendo lá eu aprendi mais na mensagem. Lendo o livro me fez enxergar mais na mensagem. Na mensagem, por quê? Aí a gente vai descobrir mais ainda que a Bíblia está certa, Deus está certo. Porque o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse 10, 7, você não pode tirar aquilo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todos os segredos, quer dizer, ele vai anunciar todo o segredo de todos os profetas. Então o segredo tinha que ser através dele. Tudo que era segredo, era ele que ia anunciar. Você não pode ir contra a Bíblia. Porque foi Deus que escreveu ali. Todo o segredo era o sétimo anjo que tinha que anunciar. Então, tudo que estava lá em Gênesis, principalmente nos 2000 anos atrás, ninguém podia anunciar, a não ser ele. Ninguém, nenhuma teologia, nada. Só ele era o homem, mesmo simples do jeito que foi. Mas era ele que era o anunciador de todos os segredos. Isso é duro para quem não crê na mensagem, né? Quer dizer, é um tapa na cara, mas para quem crê, é vida. Para quem crê na mensagem, é vida. Para quem crê e sabe que Deus enviou um profeta aí para mostrar essas verdades, não tem coisa melhor, sabe? Você sempre vai viver alegre quando você pega a mensagem e lê, sabendo que você está lendo algo que veio do céu. Algo que veio do céu revelado a nós. Então, nós, como hoje de manhã, nós ouvimos bastante sobre o caso da Bíblia, gente. A Bíblia, e assim, a gente tem que ter esse cuidado. Nós que ensinamos mais ainda em mostrar para vocês que a gente tem que ter esse cuidado
de ensinar as pessoas que a Bíblia, a mensagem, não é você pegar ela só e ler e deixar para lá, não. A mensagem que você lê e a Bíblia que você lê, você vai entender que é Deus falando com você. Você está lendo assim, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Sabe? Porque, às vezes, muitas pessoas é implicado com nós. Por quê? Porque nós falamos muito da mensagem, mas a mensagem hoje é para nós. Véio. Hoje a mensagem é para o crente. A mensagem hoje é para os crentes. Crente em Cristo. Sabe? Então, a mensagem não é para incrédulo, a mensagem é para crente. A mensagem de Noé era só para 8, naqueles dias, não era para os demais. E por isso que 8 entrou na arca e os demais pereceu, porque não era para eles. Mas hoje, a mensagem de Noé, não existe nada melhor, mas para aquele mundo lá, não valia nada, e por isso que eles não entraram. Mas hoje, para o mundo, a mensagem não vale nada, mas para nós é tudo. A mensagem é tudo, porque é através dela que nós vamos entrar, sabe? Não é através do que já passou, não, é através daquilo que está acontecendo agora. O eleito enxerga melhor, porque o eleito, ele sempre anda na luz. O eleito nunca foi comparado como os bichos noturnos. O bicho noturno sempre esconde, ele só sai quando existe trevas. Ele não consegue andar na luz, mas o eleito nunca gosta de treva. O eleito gosta da luz. Sabe? Então, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tá? Então, ele continua sendo a luz do mundo. Quer dizer, para quem crê, para o eleito, ele é a luz. Quer dizer, luz do mundo no sentido assim, todas as maneiras, Jesus é a luz. Sabe? Jesus é a luz. Então, nós queremos seguir essa luz. Então, por isso eu anotei muitas escrituras e mensagens para mostrar para os irmãos que, como eu estava lendo o mesmo livro, falando ali sobre os anjos que caíram, né? Os anjos que caíram. Então, agora, se eu não tivesse lido a mensagem, eu iria por aquilo. Mas eu já li a mensagem e entendo. Que lá diz que os anjos que caíram, eles tomaram mulheres, né, para gerar filhos, né? Tomaram. Agora, como que um anjo vai tomar como que anjo vai tomar uma mulher para gerar filhos? Isso é a teologia do mundo, é a mesma coisa, mas nós temos uma mensagem que explica melhor. A maneira que Deus tinha foi a maneira que aconteceu, que até hoje ninguém descobriu. O mundo não descobre. A maneira que Deus tinha era através daqueles 3 seres que estavam na terra. Era Adão, Eva e a serpente. Aquela era a maneira de Deus. Trazer todos aqueles, tanto os perdidos quanto os que não foram perdidos, através daqueles 3. Para ele redimir quem não caiu, e para ele condenar quem caiu. Então, quem caiu veio pela serpente, quem não caiu veio por Adão. É isso que nós temos que entender. Deus tem sua forma de fazer as coisas. E Ele faz, dá tudo certo, nada dá errado. Então, isso que nós temos que entender, sabe? Nada dá errado. Obrigado, meu Deus. Então, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Vamos ler só essas 2 escrituras que nós vamos ler. Ó. Praticamente uns poucos versículos, mas preste bem atenção. Nós vamos ler em Apocalipse 3, primeiro, verso 8. E depois nós vamos nós vamos ler o último livro da Bíblia e voltar lá no primeiro livro da Bíblia e ler, vocês vão notar uma coisa. Gênesis 3, nós vamos ler, mas primeiro nós vamos ler Apocalipse 13, verso 8. Vamos ler e depois nós vamos voltar em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Veja o que está escrito aqui, ó. E adoraram-na todos, isso aqui é os que adoraram o diabo, tá? Os que adoraram o diabo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, é só um verso, agora vamos voltar e ler Gênesis 3, verso 20 e 21. Aí vocês vão notar, na pregação vocês vão notar que como é que Deus faz as coisas, né? Então vamos ver aqui no verso 20 e 21 do capítulo 3 de Gênesis. Está escrito assim: E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Mas vamos no 21, vocês vão entender. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quem matou o primeiro cordeiro? Foi Deus, para dar início à redenção. Vocês notaram? Então vamos orar e vamos orar por esses pedidos que estão aqui diante deste altar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, meu Deus, e pelo privilégio, Senhor, de estar vivendo nessa última era e aceitando a Tua palavra, Pai. E pelo Senhor ter aberto os nossos olhos, Senhor, para ver, meu Deus, com os olhos espirituais, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Poder ler a Bíblia, ler a mensagem com entendimento, Senhor. Ter o conhecimento da verdade nesses últimos dias, Senhor. Meu Deus, e este conhecimento não vem do homem, vem do Senhor, Pai. Por isso a própria Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo para entender essas coisas. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está em nós para nos revelar estas verdades, Senhor. Ajuda os teus filhos, Senhor, que estão aqui presentes e aqueles que não estão presentes. Meu Deus, aqueles irmãos também que ouvem através da internet, Senhor. Meu Deus, muitos irmãos, pastores estão pregando a palavra em todo o mundo, Senhor. Porque essa palavra, ela tem que ser pregada para todos os filhos do Senhor, Pai. Ajuda nós, Senhor, viver no mesmo espírito, Pai. Meu Deus, que foi ali na cruz do Calvário, que quando ele saiu ali, meu Deus, ali em Atos, ele foi liberado para cada filho do Senhor, Pai. E para aqueles que realmente levam o ministério do Senhor à frente. Meu Deus, porque é o mesmo Espírito, Pai. Ajuda nós a ter esse Espírito que chama Espírito Santo, Pai. Meu Deus, para que nós possamos também orar pelas pessoas que estão doentes, Senhor. Para a libertação, Pai, como o Ítalo ali, Senhor. Nós oramos por aquele menino, Senhor. Para que o Senhor possa libertar ele, tirar todos os maus pensamentos, tudo aquilo que Satanás coloca na mente das pessoas, principalmente dos jovens. Meu Deus, que o Senhor entre em ação e liberta, Senhor, as pessoas, liberta os jovens, liberta as crianças, liberta todos, Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai, da vida desses jovens que estão vivendo hoje, quando Satanás está querendo tirar a vida deles, Pai, para não continuar na frente, Pai, mas nós cremos que o Senhor vai libertar, meu Deus, aqueles que são seus, que Satanás não tem nenhum direito. Assim nós entregamos todos, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, também, como nós citamos aqui, irmão Divino, irmão Joaquim, pastor Joel, irmão Daniel, irmão Geraldo Castro, irmã Diva, a irmã Rosana, que está ali, Senhor Deus, no hospital. Meu Deus, que todos eles, irmão Joaquim, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia deles, aonde eles estiverem, Senhor, os que estão aqui, os que não estão. Meu Deus, que o Senhor possa tirar toda doença, todo o mal e trazer uma libertação para todos, Pai. Meu Deus, também o irmão Ernesto, Senhor, que vai renovar sua carteira, meu Deus, que não haja nenhuma dificuldade, Senhor, que ele possa renovar essa carteira sem nenhum problema.
o Senhor esteja presente ali, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Senhor, e eu quero pedir também por mim, Senhor, meu Deus, para que o Senhor fale através da minha boca, Senhor, que eu não venha interpretar nada, mas que todas as palavras sejam o Senhor falando, apenas sendo um vaso usado pelo Senhor, Pai. Nós te pedimos, não só por mim, mas por todos aqueles que vêm ao altar, Senhor Deus, para trazer a Tua palavra, que nós possamos ser usados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Também, Senhor, está essa peça de roupa aqui, Senhor, que chegou aqui agora, Pai. Meu Deus, eu creio, Senhor, que a pessoa que trouxe é porque crê em Tua palavra. Meu Deus, que quem for usar, Senhor Deus, que haja uma libertação, Pai, se é algum espírito. É claro que até uma doença, toda doença é um espírito que vem de Satanás. Meu Deus, que essa pessoa seja libertada no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa peça, ao tocar na pessoa, que possa trazer uma libertação total, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E Deus abençoe, pode assentar, por favor. Eu vou deixar essa peça aqui embaixo. Então, quero começar aqui em uma mensagem. Primeiro, quero ler algo aqui que é muito importante para a gente entender, como eu disse, lendo a Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos, como nós já sabemos que Deus tinha, desde antes da fundação do mundo, Ele sabia todo o plano da redenção, mas Ele começa a executar o plano na terra, não foi no céu. Então, é claro que o pecado começou no céu, mas Ele não podia julgar, como o profeta diz, todo julgamento é na terra. Toda vez que Deus vai julgar, Ele julga na terra. Nos dias de Noé, né, então Ele teve que julgar as pessoas, e 1 Pedro, 2 Pedro está mostrando ali que aqueles anjos que pecaram, eles foram rebeldes nos dias de Noé. Como que eles foram rebeldes? É porque eles tinham se tornado carne e rejeitou a mensagem do dia. E eles foram rebeldes. Jesus foi lá pregar para eles no inferno, porque ele já tinha passado na terra. Ele já tinha passado aqui na terra, então Jesus foi lá no inferno pregar para eles. Está escrito aqui, 1 Pedro e 2 Pedro, ele está narrando todo o acontecimento. Que eles foram rebeldes nos dias de Noé. E Jesus foi e pregou para eles, lá no inferno, antes da ressurreição. Por quê? Porque eles tinham sido rebeldes quando ouviu a palavra. Está vendo? Então não há ninguém que pecou lá que não tem que vir aqui na terra para ouvir, ou aceitar ou rejeitar. Então, é a coisa que nós temos que entender. Primeiro, quero ler aqui na mensagem, ao nascer do sol, para a gente ter um entendimento melhor daquilo que Deus tinha para depois Ele executar aqui na terra. Então, aqui, ao nascer do sol, parágrafo 33, apenas o parágrafo 33. Como nós já pregamos aqui, você sabe que quando Deus criou a terra, o céu, criou tudo, foi no quarto dia que o sol apareceu para dar luz, para dar vida àquilo que foi plantado no terceiro dia. Tudo Deus plantou no terceiro dia. No quarto dia apareceu o sol e a lua. Esse quarto dia, todo mundo sabe que Deus demorou 6.000 anos para fazer o mundo. Então, no quarto 1.000 anos, o sol apareceu para trazer vida botânica, né? Aquilo que Deus tinha colocado na terra. Jesus passou 4.000 anos, Jesus veio para trazer vida àqueles que são dele. Está vendo? 4.000 anos, desde que Adão pisou na terra, que era o primeiro a ser redimido, e o primeiro cordeiro foi morto por causa de Adão. E Deus que matou o cordeiro.
Vocês viram que na mensagem o profeta diz que Deus viu os seus filhos saindo do jardim do Éden, sangue escorrendo nas pernas. Porque Deus matou o cordeiro. Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. Para dar início, porque foi Ele que montou o plano e Ele executou o plano. Está ainda até hoje, é claro que Ele já morreu no nosso lugar, mas nós estamos aqui dentro do plano ainda. Do plano. Então, vamos aqui. Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. E esses seus escolhidos que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Ali, quando Ele matou o cordeiro, Ele matou um cordeiro na fundação do mundo. Ele matou um cordeiro. Aqui, desde antes da fundação do mundo, Ele conhecia esses eleitos. Logo naquela manhã de ressurreição, quer dizer, 4.000 anos depois que o primeiro cordeiro tinha morrido, que já era um tipo, né? É claro que aquele cordeiro mesmo, o sangue dele não levantaria Adão, mas já era o plano de Deus, desde que um cordeiro morresse no lugar de Adão, aquele cordeiro, aquele sangue já tinha validade para Adão. Para quando o verdadeiro sangue viesse, Adão levantaria. Como Jesus, quando ele levantou, os santos do Velho Testamento levantou. Por quê? Porque o verdadeiro sangue do Cordeiro foi derramado. Então vamos lá. Logo naquela manhã da ressurreição, em alguma parte dessa terra se encontravam nossos corpos nesta mesma hora. Na hora da ressurreição, lá até os nossos corpos já encontravam. Você viu? E de todos do Velho Testamento e de todos do Novo Testamento. Sabe? Já encontrava, porque aqui vai falar que havia um livro de memória, quer dizer, nada ia ser esquecido. Os nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos do pó da terra. E no céu havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todos os filhos que estava preordenado para essa grande hora. Todos, Velho e o Novo Testamento. Por isso que nessa mesma mensagem, 159, ele disse: eu estou tentando mostrar para vocês que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Agora, não olha o lado de fora, não. Lá de fora é lá de fora. Olha a promessa de Deus, olha a verdade de Deus. Porque se você olhar, como Paulo disse, quer dizer, se a gente olhar só o lado de fora, você vai só caindo. Se você olhar o lado de fora, você vai cair. Você não vai permanecer. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele fez por nós. Vocês notaram que aqui o que está falando aqui, ó? Então, aquele ato da ressurreição ressuscitou todo mundo, mesmo que não tinha vindo ainda, mesmo os que não tinham vindo, mas aquele ato foi para uma ressurreição não de corpo mortal, mas uma ressurreição de corpo imortal. É o corpo glorificado. Então disse aqui, ó, ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi aquela do que aquela quando o sol saiu pela primeira vez? Que aquele sol que saiu pela primeira vez foi para trazer vida botânica, mas essa outra saída de sol foi para trazer vida eterna para aqueles que são eleitos. Por isso que foi uma dupla saída de sol.
para trazer vida eterna para seres humanos, não mais para a vida botânica. Para a vida botânica, a gente tem que ver, irmãos, quem caiu foi o homem, quem caiu foi o ser humano. E por que você vê que em todas as nações, na Torre de Babel, tiveram mudança de idioma? Um fala uma língua, outro fala outra, mas olha, vai lá nos Estados Unidos, vê se o galo não canta igual o galo daqui. Vê se o pássaro não canta a mesma coisa do que canta aqui. Nada mudou, só mudou o ser humano. Todos os animais em qualquer lugar é a mesma coisa, é a mesma língua. Foi aquilo que Deus criou. O ser humano que caiu. E por ele ter caído, então, teve esse problema de mudar. Quer dizer, agora, Jesus chegou a falar assim, vocês não me entendem porque vocês não entendem a minha linguagem. Mas o eleito entende a linguagem de Deus. O eleito sabe que a linguagem de Deus é perfeita. Não tem que ficar falando em línguas, não, como hoje. Quer dizer, praticamente todas essas igrejas que o povo fala que fala em língua, você pode notar que todas as igrejas é a mesma coisa. Aprendeu de um, todo mundo fala igual. Mas veja que quando você parte para a verdade, quando você parte para a Bíblia, pela mensagem, todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo tem a mesma linguagem, crê da mesma maneira, ninguém interpreta nada. Tudo está certo. Deus falou, eu creio. É bem dessa maneira. Mas vocês notaram, agora vamos aqui uma coisa aqui. Escute bem aqui, Olha, deixa eu ler, eu vou ler uma outra aqui primeiro. Cristo, o mistério de Deus revelado. Eu quero que os irmãos entendam que o plano de Deus, por que ele fez o plano? Então, aqui no parágrafo 144, eu creio que é até o 146, está escrito aqui assim, Em segundo lugar, para ter a preeminência em seu corpo, quer dizer, ele precisava de fazer isso para ter a preeminência em seu corpo de crentes, isto é, sua noiva, para que ele pudesse viver nas pessoas. Foi o que ele fez na cruz do Calvário. Como no Velho Testamento era, até a maneira de expressão era Deus sobre nós. No Novo Testamento é Deus em nós. Mas para ele ter essa preeminência de vir em nós, ele tinha que morrer primeiro. Ele teve que morrer na cruz do Calvário para liberar a própria vida dele, porque aquela vida jamais poderia vir num ser humano que pecou se ele não morresse no nosso lugar. Mas quando ele morreu, ele liberou a vida para morar num corpo que ainda é um corpo de pecado. Porque ele pagou o preço, não importa se nós vivemos na carne de pecado, mas ele já liberou a própria vida dele para morar em nós, para nos defender quando nós vamos errar. É claro que ele não defende o não eleito, porque o não eleito não acredita, não aceita. Mas o eleito aceita e é corrigido por ele. E é corrigido por ele, porque aí ele mesmo está lá dentro para corrigir o eleito. Quer dizer, quando vai errar, ele, olha, isso não é que ele tem que falar, não. A coisa já está lá dentro. Lá dentro o eleito já sabe, tem alguma coisa dentro de mim que está me divertindo, eu não posso fazer isso. E essa coisa é Deus. Deus que está dentro. Então vamos lá. Agora, ele podia fazer isso em Adão e Eva, porém o pecado os separava. Então agora tinha que haver algum meio de recuperar isto novamente. Tinha que haver algum meio, e só ele podia fazer isso, né? Novamente. Que coisa!
Agora isto é precioso para mim, só de até mesmo pensar nisso. Veio. Qual era o propósito de Deus? Agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva dessa maneira? Então ele nunca seria capaz de expressar a sua plenitude. Se ele mantesse Adão e Eva sem cair, ele não poderia expressar a sua plenitude ou seus atributos. Ele nunca seria um salvador, ele nunca seria um curador, mas aquilo estava nele. Pai ele já era, porque ele já tinha criado filho, mas ele tinha os seus atributos que ele teria e queria expressar. E se não houvesse uma doença, um pecado, como que ele seria o Salvador? Mas ele executou, ele fez o plano e ele mesmo executou. Não é caso de falar assim, aí eu vou fazer um plano e colocar um para morrer no meu lugar, não. Ele mesmo veio e morreu no nosso lugar. Para ninguém ter desculpa. Para dizer assim, mas ele fez e mandou seu filho morrer. Não, aquele filho era Deus. Ele não mandou alguém fora dele, não. Ele se fez carne e habitou entre nós. Foi ele mesmo que fez o plano, ele mesmo executou o plano. E ele mesmo pagou o preço. E ele mesmo salvou aqueles que são dele. Então vamos mais aqui. Agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva dessa maneira? Então ele nunca seria capaz de expressar a sua plenitude, seu atributo completo, porque ele poderia ter sido um pai ali, isso é certo, mas também ele era um salvador. Você diz, como você sabe que ele era? Ele é porque eu tenho tido experiência, está vendo? Está vendo? Ele é um salvador e ele teve de expressar isto, e como ele poderia fazê-lo somente por meio de Cristo? Como ele poderia ser um filho somente por meio de Cristo? Como ele poderia ser um curador? Somente por meio de Cristo. Veja, todas as coisas são concluídas nessa única pessoa, Jesus Cristo. Oh, que coisa! Só nele conclui tudo. A própria Bíblia diz em São João capítulo 1, que estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Quer dizer, quem criou o mundo foi ele, quem salvou o mundo foi ele. Então ele criou o mundo, criou perfeito, Satanás veio e fez o que fez, ele veio e derramou o sangue para santificar a terra, depois ele ainda vem e queima a terra e traz o mundo perfeito como era. Ele mesmo não faz mais nada, ele faz, através do seu sangue, ele purifica a própria terra que ele criou. Ele não vai criar uma outra terra, só porque Satanás veio aqui e sujou, não. Ele limpa ela. Sangue limpa. O fogo queima todo germe, toda sujeira, todo espírito, todo diabo, demônio. O fogo queima, e o fogo é um fogo santo, não é um fogo literal. Então ele vai fazer uma limpeza na mesma terra que ele criou, e ele faz uma limpeza nos mesmos filhos que ele tinha, que não caiu lá, mas que caiu aqui, ele faz uma limpeza neles do mesmo jeito que ele faz na terra. Ele limpa pelo seu próprio sangue, sabe? Porque a água, por exemplo, quando nós batizamos é uma justificação, mas quem tira pecado é o sangue. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, não pela água que nós batizamos. É o sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. É o sangue. E assim é a maneira que Deus tem para trabalhar. Então vamos aqui agora. E nós vamos entrar, porque eu quero mostrar sobre aqueles anjos, porque as pessoas têm a ideia que aqueles anjos vieram e tomaram mulheres para si, ali nos dias de Noé, mas não era eles na verdade, mas eles tinham se tornado carne, e eles tinham se tornado carne através daqueles 3 seres que estavam lá.
que era a serpente, Adão e Eva, que era o plano de Deus, só podia passar por ali. Eu até anotei aqui, às vezes as pessoas, nós precisamos de ler bastante, principalmente aquela parte lá, para a gente entender melhor. Lá em Gênesis, a gente vê Adão, por exemplo, o primeiro filho de Adão era Abel. Mas como Caim matou, então ele seria o primogênito de Adão. Aí, depois disso, depois que Caim matou Abel, Adão demorou 130 anos para gerar um filho à sua semelhança. Está escrito aqui em Gênesis 5. Durante esses 130 anos, ele sempre fala, a história diz que Adão e Eva tiveram 70 a 75 filhos. Aí você vai notar que entre Abel e Sete, que foi com 130 anos que Adão gerou Sete, só teve mulher. Porque qualquer homem que nascesse naquele mês seria o primogênito de Adão. E o primogênito de Adão foi Sete. E Adão gerou um filho à sua semelhança. Está aqui, está aqui bem aqui aberto aqui, verso 1 de capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Agora, você nota, eu anotei aqui, Caim, que já tinha casado, é claro que nós vamos ler aqui, Caim casou com a própria irmã dele, porque não havia outra família, a família que tinha eram 3 pessoas, mas aquela serpente, quem conheceu ela, só Adão e Eva. Ninguém mais conheceu, que logo que ela fez aquilo, Deus quebrou os ossos dela e pôs ela para recejar. Quem conheceu ela foi só Adão e Eva, ninguém mais conheceu ela. Hoje nós sabemos que na voz do 7º anjo, nós sabemos não que é uma invenção, porque lá está escrito que aquela serpente falava, ela raciocinava e tudo. Mas passaram 6.000 anos sem ninguém saber. Mas no fim do mundo chega um homem que leva você lá e você vai entender que lá está escrito, ela falava, ela raciocinava, então ela coabitou com Eva. Mas logo que ela coabitou, pronto, aí já é o que Deus queria, que aqueles anjos que caíram lá tinham que passar através dela. E Caim foi exatamente essa pessoa que veio através da serpente. Alguém fez a pergunta para o profeta, falou, mas você diz que Caim era filho do diabo? Ele disse, eu disse que Caim era filho da serpente. Porque o diabo não pode gerar. O diabo entrou na serpente para a serpente gerar. Mas o espírito que estava na serpente era o mesmo que estava no filho que ela gerou em Eva, que era Caim. Então ali deu início. E desde que deu início, agora a mulher se tornou um lugar onde essas 2 sementes teriam que vir. Um casal de eleitos, por exemplo, o filho de Abraão, Isaque e Rebeca, gerou os 2. Aí não tem jeito. Agora a mulher, quer dizer, não era, é claro, mas isso era o plano de Deus. Agora, essa mulher que gerou filhos, que estava gerando filhos aqui, ela que em Gênesis 5, veja que ela, lá no céu, ela nunca gerou um filho e nunca pecou.
Mas aqui na terra ela se tornou Eva, porque ela era mãe de todos os seres viventes. Ela não era só mãe de um que veio de Adão, mas ela era mãe de um que veio de um animal, chamado serpente. De todos os seres viventes. Então ela se tornou mãe de todos os seres viventes. Quer dizer, de um animal que estava lá, que conversava, raciocinava, e que Satanás podia entrar nele, e o sangue dela dava certinho com o sangue humano. Por isso que em Apocalipse 12 diz, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. A antiga, não essa que o mundo conhece. O mundo não conhece aquela. Quem conhece, que sabe que aquela era uma outra, é o eleito de Deus. Ninguém mais sabe. Todo mundo acha que está errado, mas todo mundo está errado, mas quem está certo é Deus. Deus está certo. Sabe? Então aqui, vamos aqui agora. Então aqui eu ia mostrar aqui. Olha, até que Adão tivesse esse filho gerado à sua semelhança, que era com 130 anos, Caim já era tatara 5 vezes. E por isso que até os nomes, o primeiro filho de Caim chamava Enoque também. E Deus tinha um Enoque depois, mas o filho de Caim chamava Enoque. Olha aqui, só para vocês verem quantas vezes ele é tatara. Foi tatara. Aí é só vocês lerem aqui, ó. Não precisa de eu ler, não. É Gênesis 4 que vocês vão ver. Mas aqui, ó. Filhos de Caim. Primeiro, Enoque. Enoque gerou a Irade. Irade gerou Meuzael. Meuzael gerou Metusael. Parecido até com aquele outro que foi o filho de Enoque, né? Mas aquele é Metuselá. Ou Matusalém. Mas esses aqui são a geração de Caim, tá? Ó, primeiro, Caim veio Enoque. Depois de Enoque veio Irade. Depois de Irade veio Meuzael. Meuzael veio Metusael. Metusael gerou a Lameque. Olha quantas vezes ele foi tatara, até chegou o momento, tá vendo? Aqui ele era tatara, né? Vamos lá, tatara. Aí, depois disso, depois que ele foi tatara, aí diz aqui, ó. Então, deixa eu ler só para vocês verem, ó. Depois de tudo isso que ele gerou, aí diz aqui, ó, verso 25 do capítulo 4, que era da mesma geração de Caim. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, que foi 130 anos depois. Porque disse ela, agora aqui ela desmentiu ela mesma, que ela disse que Caim era do Senhor. Mas aqui ela vai desmentir ela mesma, tá? Porque lá ela falou, alcancei do Senhor um filho, quer dizer, do Senhor. E teve mais o seu irmão Abel, porque eles nasceram gêmeos, né? Mas aqui, o que ela disse aqui? E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela não considerava que Caim era semente. Ela sabia que quem era semente de Adão era Abel. Mas Caim matou. Me deu outra. Quer dizer, não, ela podia falar assim, ó, me deu mais uma. Não, me deu outra. Porque Caim não era semente. Caim era semente da serpente. Aí ela acertou. Exatamente. E abriu os nossos olhos também para conhecer a verdade, né? Ela abriu os nossos olhos também para ver que se você só ficar, mas lá ela falou, Maria também falou. Maria tinha dado testemunho que ela estava grávida do Espírito Santo.
Mas num dia que o menino ficou no Pentecostes, ela chegou e falou assim: meu pai, eu e seu pai estão te procurando. Aí o menino que foi dado pelo Espírito Santo falou assim: você não sabe que eu tenho que cuidar do negócio do meu pai? Corrigiu o erro da mãe. Porque Deus não deixa nada errado. O próprio filho corrigiu o erro que a mãe estava cometendo. Eu e o seu pai estão te procurando. Ele falou assim: mas só que eu estou cuidando do negócio do meu pai. Não de coisa do terreno. É isso. Então Deus não erra. Nós erramos porque a Bíblia diz que nós somos mentirosos, mas Deus não mente. Deus está certo. Então veja aqui, vamos aqui na perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Escute bem aqui. Eu li aqui no 56, está escrito assim: então Caim conheceu sua esposa, e aquela era sua irmã, e ele a levou para a terra de Nod, e dali saíram as grandes tribos da terra, os religiosos e adoradores. Os religiosos e adoradores. Através de Caim. Porque Caim, o espírito que viveu lá, que agora veio, através da serpente, Satanás, trazer aquela semente que chamou a Caim, aquele espírito lá no passado, ele era um adorador de Deus. Sabe? E quando ele caiu, ele veio para a terra adorando, mas só que ele não sabia nada sobre redenção. Mas Abel era um adorador lá e veio sabendo que era redenção. E por isso que ele matou um cordeiro. E Caim não sabia nada daquilo, porque ele não sabia nada a respeito de redenção. E por isso você nota que um grupo saiu e o outro ficou, e lá naquele grupo que ficou, teve vários ensinamentos. Porque em São João está escrito: e todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, lá houve um ensinamento que haveria uma redenção. Então, quando Jesus chegou, que era o Redentor, então aqueles que ficaram com ele sabiam muito bem quem era o Redentor. Vocês querem ver? Eu vou ler para vocês verem aqui. Ó. E isso está lá em Provérbios 8. Quer dizer, quando ele estava falando lá, né? Mas aqui está em São João, aqui. Deixa eu ler, para vocês verem o que Jesus falou aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. São João 6, né? 6,45. No 43 diz assim: respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, quer dizer, no Velho Testamento, né? E todos serão ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. No passado, quer dizer, ouviu no passado, ia entender que Jesus era o Redentor. E ele redimiria esses e os demais não. Então vamos lá. Então vocês notaram aqui grandes tribos da terra e religiosos e adoradores. E apenas pense hoje, amigo, apenas pare e pense só por um momento, que existem dezenas de milhares e milhares de pessoas que absolutamente vão à igreja simplesmente tão sinceros e consagrados àquela igreja, o quanto pode ser que estão simplesmente tão longe perdidas quanto Caim estava. Você viu o quê? Tão sincero àquela igreja, não a Deus. Caim era tão sincero que queria fazer melhor do que o irmão dele, para adorar a Deus.
Ele não queria adorar um outro, mas só que Deus não aceita adoração errada. O problema é esse, que Deus não aceita nada errado. Deus só aceita o que está certo. Então, por isso que nós temos que cuidar, principalmente nós que pregamos. Deus não aceita nada errado. Tudo tem que estar certo. Ele não aceitou a adoração de Caim porque estava errada. Mas ele aceitou a de Abel, estava certa. Agora, quem que se ensinou a Abel a fazer certo? O próprio Deus. Mas por quê? Porque ele não tinha caído lá. Mas Caim tinha caído lá. Então, quando ele chegou para adorar, os dois estavam adorando o mesmo Deus, mas um estava errado e o outro estava certo. E o Deus do céu que Abel estava adorando, nem preocupou com Abel, porque Abel estava certo, ele preocupou com Caim. Caim, se você fizer certo, não haverá aceitação para ti. Faz certo igual ao seu irmão, que eu te aceito. Mas como queria fazer certo, se ele já tinha caído lá? Sem jeito, ele já tinha caído. Está escrito em Hebreus, os que recaíram. Recair significa que já tinha caído uma vez e recai quando chega na terra. Ali, Caim estava recaindo, porque ele já tinha caído lá, aquele espírito. E para aquele ser, ou aqueles espíritos, gerar filho, tinha que se tornar carne. Então tinha duas vias, uma era a serpente e a outra era Adão. Todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Está vendo? Mas quem vem pela serpente? Não aceita nada da verdade. É o mesmo espírito. Hoje quem rejeita a mensagem é o mesmo espírito que estava em Caim. O mesmo espírito que estava em Caim é que rejeita a mensagem hoje. Não aceita, porque não aceitou lá em cima. Lá tinha Miguel e o outro ser, que hoje nós chamamos de Satanás, era um ser que só tinha a diferença entre ele e Deus, é que Deus é criador e ele não pode criar. E é por isso que os anjos não poderiam vir e tomar a mulher diretamente. Eles tinham que se fazer carne para tomar essas mulheres e gerar filhos, como Adão veio também. Adão não podia fazer isso na teofania. O que Deus fez? Deus colocou Adão na carne. E não criou Adão na carne, mas fez Adão. Mas Cristo foi criado. Está vendo? Foi criado. Cristo foi criado. Ele foi o próprio Espírito Santo que criou aquele corpo. É claro, é aquele corpo, mesmo sendo um corpo humano, mas aquele corpo podia salvar, porque o sangue que estava naquele corpo era sangue de Deus. Era o sangue de Deus. Atos 20, verso 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Não era um sangue humano. Não era sangue de Deus. Então, aí vocês notaram que aqui era a via correta. A via correta era aqueles três seres. Você nunca viu dizer que a serpente tinha um casal. Porque ela ia casalar com Eva. Como Adão. Mas, como disse, assim, foi tirado de Adão, mas foi tirado um subproduto de Adão. Porque se Eva tivesse vindo da terra, Deus tivesse feito Eva da terra, ela não caía. Mas ele já tirou um subproduto de Adão e através disso ela ia cair. Mas era um plano de Deus. Era um plano de Deus que ela ia cair, mas que Deus ia levantar. Por isso que ela lá no céu, ela chama, o nome dela lá é Senhorita Adão. Aqui ela teve o nome de Eva. Eva é mãe de todo ser vivente. Mas lá não, quando Deus criou Adão, ele criou macho e fêmea. E os chamou Adão. E os chamou Adão.
Quer dizer, um casal e os chamou Adão. A esposa de Cristo é a senhorita Jesus. É isso que nós temos que entender. Então não é outra coisa. Então aqui, por exemplo, a gente pode até... Eu até anotei, mas depois quem tem essa mensagem, que perguntas e respostas número 3, sobre Hebreus, depois vocês continuam lendo desde o parágrafo que eu coloquei aqui, porque aqui o mensageiro dessa era, ele está mostrando exatamente sobre Pedro, 2 Pedro 2,4, que as pessoas fizeram a pergunta, e Deus não perdoou aqueles anjos. Aí ele diz, mas como anjo está escrito ali? Com A minúsculo. Anjo eram os mensageiros que aqueles anjos tinham caído e se tornaram mensageiros ali para contrariar a palavra de Deus nos dias de Noé. Eles foram pregadores, eles viveram em carne humana ali, e Deus não os perdoou, exatamente porque eles vieram e não creram. Eles não creram em Noé, eles não creram em Enoque, eles não creram. Eles estavam contra. Por quê? Porque eles eram anjos caídos. Eles já eram anjos caídos, mas eles também não poderiam descer lá e tomar mulheres para si. Como às vezes fala assim, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Agora, nós podemos ler aqui, esses filhos eram exatamente como o mensageiro vai mostrar, já eram os filhos de Sete, tomando as filhas de Caim. As filhas de Sete, num sentido, porque nem todos que vêm, todo mundo sabe disso, gente. Já pensou, os descendentes de Abraão é como as estrelas no mar, como as estrelas do céu, como a areia no mar. Tem muitas pessoas que fazem ainda assim, está vendo? Os filhos de Deus são como a areia do mar. Você nunca viu isso. É os filhos de Abraão que é como a areia no mar. Mas está escrito, nem por ser descendência de Abraão são todos filhos. E aí? Filho é uma coisa, descendência é outra coisa. Esses que caíram lá, todos eles, mesmo os que caíram, foi considerado como filho de Abraão. Vocês querem ver? Vamos lá. Eu não vou ler aqui, porque se eu for ler tudo que está aqui, mas aqui está mostrando tudo aonde eu estava falando com os irmãos, vocês vão notar que quando naquela batalha lá de Apocalipse 12 mesmo, quando houve aquela batalha, ali foi o grupo que desceu com Satanás, era exatamente os perdidos. Porque Satanás queria tomar o lugar de Deus. Ezequiel 28 ali prova que ele era a mão direita de Deus. Ele era o protetor. Mas por ele pensar que ele era tão grande lá, o que ele fez? Ele tentou envolver um grupo. Como aqui na Terra, você vê que a divisão, toda divisão é do diabo. Toda divisão é do diabo. É Deus que divide. O eleito não pode ser dividido. Por exemplo, se está aqui na igreja, se prega a verdade aqui, e outro lugar que prega a verdade, todo mundo é irmão. Não faz diferença. O que faz a diferença é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí pronto. Então a verdade faz diferença. Agora, o homem pode fazer diferença para transgredir a lei de Deus, sabe? Mas o que faz a diferença é a palavra de Deus sendo pregada. Aonde ela estiver sendo pregada, tem filho de Deus e todo mundo é um grupo só. Então vamos aqui. No 76, eu só para adiantar, porque o relógio passa muito rápido, né? Então, aí ele contando aqui, o que significa Satanás, não que Satanás, aqui no 72, diz, não que Satanás tinha um rabo, porque ele puxou a terça parte daqueles anjos, né? Ele não tinha um rabo
para puxar, um longo rabo que enrola nas pessoas, mas a mentira que ele contou puxou a terça parte daquelas estrelas. Aquelas estrelas eram a semente de Abraão, porque lá Deus falou: quantas estrelas? Ele falou: não posso contar. É claro, não podia contar, mas essas estrelas eram as estrelas que iam viver na terra. Deus não falou com Jó: Jó, aonde você estava quando as estrelas da alva cantavam antes da fundação do mundo? Quer dizer, aonde você estava cantando junto? Como homem, diz aonde você estava antes que o mundo começasse. Está vendo? Porque havia um outro mundo, a criação foi em outro lugar. A verdadeira criação foi em outro lugar. Então vamos aqui. Deus disse a Abraão: olha para os céus e conte as estrelas se você puder. Ele disse: eu não posso fazê-lo. Ele disse: nem mesmo você é capaz de contar a sua semente, as estrelas. Quem é a brilhante estrela da manhã? Jesus de Nazaré. O mais brilhante que já viveu em carne humana, e ele é a brilhante estrela da manhã, e é a semente de Abraão, que veio através de Isaac, e nós estamos mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Você viu? Então todas as pessoas que vieram em carne humana eram estrelas, perdidas ou não. Não diz em Daniel estrelas errantes? Ou mesmo em Judas? Estrelas errantes. O destino para a negrura das trevas. Está vendo? Então, havia lá, antes, vamos dizer assim, trilhões e trilhões e trilhões de anos antes, todo mundo estava junto. Mas aí houve uma rebeldia de Satanás, formando um grupo. Então aquele grupo foi tirado e ficou só o de Miguel e o de Lúcifer, ficou com ele. E só que Deus não podia julgar eles lá. O que ele fez? Fez essa forma que nem teologia, nem ninguém, nem diabo, nem ninguém sabe, só Deus sabia. Pela serpente e por Adão e Eva. Trouxe os dois grupos passar aqui na terra. Então vamos lá. Então as estrelas do céu representavam os espíritos dos homens aqui. E quando o dragão vermelho, Roma, sob a sua perseguição, abraçou 2/3, ou melhor, em 1/3 das estrelas e os lançou para baixo, aquilo foi na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles o rejeitaram. Está vendo? Agora, quem era o chefe? Quem era o diabo ali nos dias de Jesus? Era Herodes. O diabo era Herodes. Ele tinha que estar em carne humana para rejeitar também. Ele esteve lá na serpente, ele esteve em Judas, ele esteve em Herodes, ele esteve em Judas. Mas quando chegou em Judas ali, era o final. Que em Judas era o diabo encarnado para fazer o que ele fez, para ele ir também para a cruz, porque ele foi. Por isso o profeta diz: vocês vê 3 cruzes, mas tinha 4. Porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele também foi pendurado no madeiro. Para morrer. Sabe para que ele morreu? Para liberar o espírito dele para o Novo Testamento, para aqueles que iam viver no Novo Testamento. Jesus morreu para liberar a vida dele para todo eleito dele que ia viver no Novo Testamento. Por isso que ali na cruz do Calvário, Jesus estava no meio. Tinha um à esquerda e outro à direita. Quer dizer, um reconheceu e o outro não conheceu. Aquele que não reconheceu, Judas morreu no lugar dele. Mas o que reconheceu, Jesus morreu no lugar dele.
Quer dizer, o outro não reconheceu, mas ele falou assim, ó, nós merecemos estar aqui. Mas esse, o que ele fez? Mas logo ele olhou para ele e disse, viu que era um rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O rei disse, hoje mesmo estarás comigo. Já pensou um olhar e não vê nada, e o outro olhar e vê um rei? Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. E ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo. Porque ele sabia que ele ia partir, né? E você vê que sorte, né? Porque aquele fazia parte já do Velho Testamento. Aquele homem fazia parte daqueles que iam levantar naquele momento. Porque quando Jesus levantou, ele também já levantou. Salmo 24 está escrito lá, sabe? Quer dizer, quando o rei, que era o mesmo rei que aquele viu, quando chegou lá nos portões eternos, bateu e disse, e eles lá dentro perguntavam, quem está chegando? É o rei, é o Senhor dos exércitos, é aquele que venceu Satanás, está chegando. Olha aqui, olha, mesmo que eu não termine, mas deixa eu ler aqui, só para vocês verem. Mesmo que eu não termino, que parece que eu nem comecei ainda, mas vamos aqui. Aqui. 24, Salmo 24, verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele tinha guerreado contra Satanás. E a maneira que ele guerreou contra Satanás ele não podia lutar com o poder que ele tinha. Ele tinha que lutar com o sangue que ele tinha para derrotar o diabo. Porque quando ele viveu na terra, ele podia ter derrotado o diabo quando o diabo estava tentando ele, mas ele não deixou, não derrotou. Deixou Satanás pensar que quando ele fosse na cruz, já era uma derrota. E ele estava descansando lá, falando assim, agora, quer dizer, já venci todos os profetas do Velho Testamento, já venci o rei Davi, já venci Salomão, já venci tudo, e agora venci esse. Mas ele enganou. Quando ele estava descansando lá, ele chegou lá e bateu na porta. Ó. Passa aquilo que você tem, porque já que você não tem nada, a única coisa que você tem é a chave da morte e do inferno, passa para cá. Depois que ele morreu. E ele não tinha ressuscitado ainda, mas ele foi lá em teofania, falar com Satanás, que também tinha o mesmo tipo de corpo, porque ele não foi lá em carne, mas ele foi em teofania. Chegou lá e conversou com ele. E ele tomou a chave da morte e do inferno, voltou e ressuscitou os santos do Velho Testamento. Aqui, diz aqui, ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Por isso que em São Mateus, ali, 28, está escrito, todo poder me foi dado no céu e na terra. Quer dizer, se tinha alguém que estava mandando aqui, agora só Jesus. E Jesus reina no coração dos eleitos. Jesus não quer uma terra suja. Deus não quer coisa suja. Deus reina no coração daqueles que querem viver uma vida cristã. Então disse aqui, ó,
Então disse assim, deixa eu ler mais embaixo, deixa eu ler só mais um parágrafo aqui na frente, só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Talvez saltando alguns parágrafos, dos 84 para frente, agora. Eles são filhos de Deus, quer dizer, tá falando aqui, primeiro ele falou assim, Miguel e Dragão lutaram. Aí ele falando assim, eles são filhos de Deus, cada homem que é nascido nessa terra é um filho de Deus, não importa se ele é um pecador ou que ele seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus, para louvores de Deus. Por que Caim adorava? Criado, não feito, criado na criação. Era um grupo só e rebelou. As pessoas pensam, mas aquele era anjo. Esses anjos é a mesma coisa, chamado de espírito. Era eles que vieram, eles estavam no mesmo grupo do salvo. Foi dividido lá e é dividido aqui. Eles tiveram que vir, eram os mesmos, era o grupo só. Todos eles eram chamados de filhos. Havia outros tipos de anjo, mas esses aqui eram filhos. Por isso que Caim estava adorando como um filho. Mas a adoração dele não valia mais, porque ele já tinha caído lá no sentido da criação. Olha aqui, escute bem aqui. Não importa o que ele seja um pecador, ele foi criado à imagem de Deus, para louvores de Deus, ele foi criado daquela maneira. Mas Deus, do princípio, sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pôde predestinar, mas através da presciência, ele podia dizer quem seria salvo e quem não seria salvo. Pois ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. Ele sabia que quando chegasse aqui, ia tomar um corpo e não ia aceitar. Ele sabia que havia espírito que ia tomar o corpo e ia aceitar, porque ele já conhecia todos. Então vamos mais. Se vocês não entenderam agora vocês vão entender aqui nos 85. E aqueles espíritos que vieram do trono de Deus e permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões de eras do tempo antes do mundo alguma vez começar na presença de Deus, acha vocês que eles não sabem algo a respeito de adoração? Pois eles eram adoradores lá. Mas eles caíram porque Satanás envolveu eles com a mentira. Lá. E envolve eles aqui com a mentira no corpo humano também. E nada muda. Pense bem, eu e você fosse lá na hora que Caim estava ouvindo o próprio Deus falar diretamente com ele. Caim, faz igual o seu irmão, faz que eu te aceito. Por que ele não aceitou? Se fosse um homem falando, não foi Deus que chegou diante dele e falou com ele. Caim, se você fizer igual o seu irmão, eu te aceito. E por que ele não aceitou? Então disse assim, e você acha que eles não sabem algo a respeito da adoração? Eles descem e entram nos homens e eles adoram a Deus, absolutamente. Eles adoram a Deus e eles têm o conhecimento de Deus. E eles são espertos e perspicazes, sempre educados. Mas Deus os rejeitou desde o princípio. Desde lá que eles foram rejeitados. E vem aqui na terra e não aceita a verdade. Não tem jeito. Não tem jeito, sabe? Mas como Marcelo, não sei se foi hoje ou outro dia, leu, ou que eu já li também, eu creio que foi hoje mesmo, no livro de Efésios, capítulo 2,
Todos nós, agora, o que Deus fez? Colocou todo mundo no mesmo patamar, na carne. Mas para ele mesmo fazer a mudança de espírito. Quando nós nascemos, nós recebemos um espírito inconverso. Está escrito na mensagem, não sabeis. Um espírito inconverso, todo mundo recebe esse espírito. Porque aí é só Deus que faz a mudança. A alma é a natureza do espírito que nós recebemos. A alma é a natureza do espírito. Então nós chegamos aqui e recebemos um espírito. Viemos ao mundo falando mentira e tudo mais. Mas Deus sabia quem era eleito e quem não era. O que ele faz? Quando esse eleito escuta a verdade, o Deus do céu que conhece aquele espírito e aquela pessoa, Deus chega e muda a natureza daquele espírito. Aí Deus entra lá dentro e toma lugar. E agora já o eleito já não vive por aquele espírito inconverso, mas um espírito convertido. Jesus falou com Nicodemos, que era um religioso de primeira classe: você tem que nascer de novo. Em outras palavras, você tem que receber o Espírito para fazer uma mudança em você. E quem faz a mudança é Deus. Só Deus é que faz a mudança. Então Deus os rejeitou desde o princípio. Agora, só aqui no 88 e 89, eu creio, e aí nós vamos terminar. É porque eu não vou ler sobre os filhos porque não vai dar tempo. Mas vamos aqui, eu creio que vocês já entenderam que os espíritos que desceram não podiam tomar diretamente, viver com esposas e ter esposas. Eles tiveram que tomar um corpo humano para viver com o corpo humano. Eles não podiam vir diretamente, só Deus é criador. Por isso o profeta diz, se eles fizessem isso, eles se tornavam um criador. Mas eles não podem, os espíritos não podem, só existe um criador, esse é Deus. Só Deus. Então aqui, está escrito aqui, ó. Ali os anjos, 88. E Deus e o espírito que se une com Deus é um espírito. Isso é correto. Agora, o Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. Entendeu agora? O Espírito que está na igreja, aqueles que aceitam a verdade, que são eleitos de Deus, tinha já rejeitado a mentira do diabo lá no céu. E rejeita a mentira dele aqui. Tudo que vem contrariar a palavra, isso é do diabo. O eleito não aceita nada errado também. Porque ele foi predestinado a isso e ele já tinha rejeitado a mentira do diabo no céu e rejeita a mentira do diabo aqui. Caim, que tinha aceitado a mentira do diabo, não aceitou a verdade aqui. Ele não aceitou porque ele tinha rejeitado lá. Então vamos mais um pouquinho aqui. Quer dizer, Deus conhecia, e aquele espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Ele teve que vir em carne como esses outros fizeram. Todo mundo, tanto salvo quanto não salvo, teve que vir para fazer um teste na carne humana. Para Deus saber, só Deus sabe quem é eleito e quem não é. Porque já pensou, como o profeta diz aqui, ó, eles são espertos, mas Deus que conhecia eles. Eles são, se olhar, aparentemente, você não vai saber quem é eleito e quem não é, mas Deus sabe. Eles são religiosos, educados, educados demais, sabe? Porque certos tipos de educação é terrível. Aqueles homens lá do passado, quando Jesus veio,
eles faziam tudo para agradar o povo e falar que Jesus... Já pensou? Pense bem, se eu e você estivesse lá, na hora que aquele sacerdote estava lá e Jesus chega com a corda e mete o rei em todo mundo. O que você ia achar de Jesus? Chegou, já tinha sido apresentado pelo mensageiro, como hoje é. Deus já enviou um mensageiro, já disse que Jesus está aqui. Lá João Batista chegou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava lá. O mensageiro já tinha apresentado ele. E eles ainda estavam fazendo a coisa errada. Vendendo pombo, vendendo cordeiro, vendendo tudo, quando o Cordeiro que tira o pecado do mundo já estava lá. Agora ele precisava falar mais alguma coisa? Não, mas o chicote falou. Ele pegou uma corda e meteu o rei. E derrubou as mesas, derrubou tudo, dinheiro que tinha, jogou tudo para o chão lá fora, e disse assim: vocês não podem fazer da casa de meu pai casa de venda. Está vendo? Mas não explicou mais nada. O chicote foi suficiente para eles. Será que nós precisamos de chicote? Não, Deus é amor, Deus é paz. Se nós e que estamos aqui aceitando a verdade, porque se o eleito é eleito e ele não aceita da maneira correta, o chicote come. Mas se nós somos eleitos e obedecemos a palavra, não vai ter chicote. Só vai ter paz e alegria, porque aqui está a paz e a alegria. Aqui está, aqui. Então, ele, só para finalizar, ele disse: então todo mundo teve que vir de igual modo. E Deus, no princípio, sabia dos espíritos que viriam, e o que viriam, aí está você. Aquele diabo é tão inteligente, enganaria até o próprio eleito, se fosse possível. Pense bem. E então esses espíritos, esses anjos que pregaram, estavam em prisão, anjos, se você, como Judas falou e o próprio Pedro disse, primeiro eles pregaram e rejeitaram a mensagem de Noé e tudo mais. Quando Jesus foi lá, já foi pregar para eles depois que eles tinham passado aqui. Sabe? Todo mundo tem que passar por aqui, na terra. Salvo ou não salvo, porque o julgamento veio pela palavra de Deus. Nós vamos ler domingo aqui, nós vamos ler 1 Coríntios. Nós somos julgados pela palavra. Então, quando a palavra é pregada, nós estamos sendo julgados. Agora mesmo nós estamos sendo julgados pela palavra. Se nós somos eleitos, nós vamos sair satisfeitos. Mas se não é, aí vai ter uma dúvida lá dentro, e aquela dúvida vai aumentando, e vai só escurecendo, como Judas. Judas era só, Judas mesmo, que foi um discípulo, mesmo que ele curou os enfermos e tudo mais, mas lá dentro mesmo era só treva. Só treva, mas a mulher do poço tinha luz lá dentro e treva, problema na cabeça. Mas quando encontrou com Jesus, os problemas saíram da cabeça e ela recebeu mais luz ainda dentro. Então, quando nós ouvimos a palavra, como hoje nós ouvimos aqui, principalmente domingo, irmão, se tiver culto, faz tudo para vir, ouvir a palavra, porque senão, Deus é sensível, Deus não é brincadeira. Para a gente ser esquecido por Deus é daqui para ali. Porque a gente, no Velho Testamento, você morria na hora. Aqui não. Você pode encontrar e saber que você morreu só depois da morte. Então, vamos fazer tudo para, principalmente domingo, os dias que tiver culto, venha na igreja. Porque domingo não é na contagem de tempo mais não. Domingo, Jesus ressuscitou naquele domingo, no dia
primeiro ou no dia 8º, exatamente para a nossa justificação. E aquele 8º dia ali já era a eternidade. Ele já ressuscitou no dia da eternidade. Aquele dia ninguém conta. Aquele dia é o dia quando nós falamos muito, aquele dia que sem nuvens e brilhante, que da ressurreição. Quando você e eu, que está procurando fazer a vontade de Deus, você vai chegar uma hora que daqui para ali, você chega nesse dia. Naquela ressurreição que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa justificação. No primeiro dia da semana, no primeiro dia que não há contagem nossa. Nós contamos até 7, mas o 8º ninguém conta. O 8º já é eternidade. E essa mensagem, se você olhar pelas eras, ela é o dia 50. 7 eras já se foram, o dia 50 está aqui. O dia 50 é a plenitude da palavra. Já aquela escritura que nós podemos voltar em Apocalipse 10, o tempo não é mais. Eu estou chamando vocês para a eternidade. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, e até terça-feira, e até quinta, e até domingo. Nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Pedido de oração, o irmão Ernesto pede oração por Gabriele, que está com dor nas costas. Nós vamos orar. A irmã Joelma pede oração por seu filho Mateus. Irmã Rosângela de Moura está com falta de ar. Nós vamos orar e pedir a Deus por misericórdia, que é tão triste uma pessoa ficar com falta de ar. Não é fácil. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui chegou esse pedido de oração. O irmão Ernesto pede oração por Gabriele, que está com dor nas costas, Senhor. Nós entregamos ela em Tuas mãos. A irmã Joelma pede oração por seu filho Mateus, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe o que ele tem. Meu Deus, a irmã Rosângela de Moura está com falta de ar. Isso nós sabemos, Senhor, que é uma coisa terrível. Meu Deus, que o Senhor possa olhar com um olhar de misericórdia para essas pessoas, Senhor. Meu Deus, e ajuda, Pai. Meu Deus, e tira, Senhor, essa falta de ar da irmã Rosângela também, Senhor, para que ela possa ter paz para dormir, Senhor. Meu Deus, que ela amanhã amanhece bem, sem esse problema com essa falta de ar. E também, Senhor, esses outros pedidos, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa atender o pedido dos seus filhos, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, nós pedimos, Senhor, Pai, olhe por nós, Senhor, ao sair daqui para casa, ajuda-nos, não deixa que aconteça nada de mal, leva-nos em paz e dá-nos uma noite abençoada, Pai. Meu Deus, e que nós possamos deitar e dormir em paz, e dá-nos uma semana abençoada. Se houver tempo, nós estaremos aqui novamente nos cultos para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos por todas essas coisas. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu creio que os irmãos já começou a entender um pouco, né? Então tá, Deus abençoe a todos.